Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos falar ainda do ponto em que o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac e onde ele ainda estava selecionando a esposa qual seria realmente para poder levar com Isaac a promessa a qual o Senhor entregou a Abraão. E ele estava para selecionar. Antes da gente dar continuidade, queria pedir a você, se você pode, vamos apresentar a nossa vida, apresentar a palavra. Se você pode, feche os seus olhos. Caso você não possa, não há problema, entre em espírito de oração e pode orar de olhos abertos. Vamos pedir a Deus discernimento, que Ele venha falar conosco. Soberano e eterno Deus, diante de Ti, Jesus. Meu Pai, aqui nos colocamos perante o Senhor para poder dizer que nós somos como crianças. Nós necessitamos da Tua palavra, meu Pai, nós necessitamos do Teu alimento espiritual. Então fala, meu Deus, a cada coração dos peregrinos e que essa semente venha germinar e que seja o Senhor, meu Pai, a dar, meu Pai, o discernimento, venha dar a sabedoria para que essa palavra venha crescer mais e mais. Amém. E diz assim, peregrino, o encontro de Rebeca. E quem era Rebeca, Jefferson? Aqui era a principal e potencial esposa de Isaac, que ia se encontrar agora com o servo de Abraão. E diz assim no versículo 15: considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. Jefferson, e o que é que ela estava fazendo mesmo? Ela estava na parte do período da tarde, pronta a dar de beber aos animais. Ela estava indo fazer aquele serviço que ela continuamente fazia nos dias, para poder assim dar ao rebanho água, alimento. E ali ele viu aquele servo, aquela moça descendo e lhe chamou a atenção. E o nome dela era Rebeca. E o que é que aconteceu, Gerson? Vamos ver. Versículo 16. A moça era muito formosa de aparência. Ela era virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Versículo 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Versículo 19. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Jefferson, aquela moça, ela tanto deu de beber ao servo, a qual ela não conhecia. Ela foi tão proativa, ela foi tão ali naquele momento, uma pessoa que estava pronta a fazer, que ela não somente deu de beber ao servo, mas também aos animais, sim. E é isso que Deus está à procura, peregrino. Deus está à procura de peregrinos, servos que estão dispostos a fazer a vontade do Pai, que estão de pronto para atender a sua solicitação. Deus está procurando em nós que nós venhamos ser um servo mais do que excelente, que faz mais do que lhe é pedido, porque ali a Rebeca foi-lhe pedido apenas para dar água ao servo. O servo pediu isso, mas ela não somente fez isso, mas ela fez a mais, ela fez além. E o que é que você hoje tem feito, peregrino? Você tem feito além daquilo que Deus tem te pedido? Você tem sido um servo excelente que não somente faz as suas obrigações, mas faz o além, aquilo que está para além do que você já lhe foi pedido. Porque somente assim nós vamos agradar a Deus. Somente assim nós vamos trazer sobre nós a graça e a misericórdia das bênçãos serem derramadas sobre a nossa vida. Mas Jefferson, eu já não sou abençoado, peregrino, mas tem bênçãos que você só alcança quando você faz
e entrega a mais. Quando você entrega além. Quando você cumpre esse princípio de sempre fazer mais do que lhe é pedido. E isso nós estamos vendo aqui na vida de Rebeca. Você viu como ela foi ali naquele momento uma serva. Ela estava pronta a servir. Ela não retrucou. Ela não disse, você é um estranho, eu não posso te dar água. Ela estava ali pronta a servir. E quantas vezes nós, peregrinos, temos essa oportunidade de servirmos e nós negamos o ato de servir. E sabendo nós que muitas vezes nós somos servidos por outros que nem muitas vezes não conhecíamos, mas Deus enviou até nós e eles nos serviram. E hoje nós, quando conhecemos ao Senhor, peregrino, temos essa oportunidade de servir e nós negamos. Nós cruzamos os braços e aí nós faltamos com a nossa responsabilidade. Jefferson, mas é minha responsabilidade servir? Sim, peregrino. No momento que você aprende e recebe de graça do Senhor, tanto a presença como a palavra, como a instrução, como o crescimento, como a capacitação de poder superar problemas, você tem que doar isso que você recebeu de graça. Porque de graça recebeste, porque você não pagou nada para receber a presença de Deus, você não pagou nada para receber instrução do céu, você não pagou nada para poder receber tudo isso. E quem pagou, Jefferson? Jesus. Jesus, ele pagou esse alto preço que nós, hoje, pela graça, somos salvos. E Rebeca aqui estava mostrando esse ato de servir. Que a partir de hoje, sempre que vier a oportunidade de que nós íamos servir, que nós íamos servir com excelência, que nós íamos entregar a mais do que nos é pedido, que nós íamos sempre estar prontos a cumprir esse princípio de doarmos e entregarmos mais com excelência. E olha o que diz aqui novamente no versículo 19: acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Ela entregou água também para todos os camelos. Mas Jefferson, e o que é que isso tornaria a trazer sobre a vida de Isaac, se essa mulher se tornasse esposa de Isaac? Ela estaria cumprindo os princípios. Ela seria uma mulher guerreira, uma mulher que estaria pronta a viver sobre princípios inegociáveis. Ela estava passando no filtro a qual aquele servo que por andar com Abraão aprendeu a orar e falou com Deus e pediu, Senhor, se alguma das mulheres que descerem aqui a dar água aos animais, ela me der de beber e também der água de beber aos camelos, aos meus animais que eu trouxe, essa realmente será uma escolhida, porque assim eu creio, Senhor, que ela será obediente e temente ao Senhor e será uma ótima esposa. E a oração daquele servo que aprendeu a orar por andar com Abraão estava sendo agora respondida. E olha o que diz, versículo 20: e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou-a e deu a todos os camelos. É forte, peregrino. Muitas vezes, peregrino, na nossa vida, a gente mesmo torna a atrasar o processo da bênção na nossa vida por causa da rebeldia, por causa de nós queremos reter aquilo que nos foi dado para doar. Quando a gente tenta reter aquilo que nos foi entregue por Deus para podermos entregar e multiplicar. Jefferson, o que foi entregue por Deus para que eu possa multiplicar? Muitas vezes, peregrino, Deus entregou para você o dom de cantar. Outras vezes Deus te entregou para você a sua capacidade e habilidade organizacional. Muitas vezes Deus te entregou a capacidade de liderar, de orientar, de governar. Muitas vezes Deus te entregou o domínio sobre problemas, sobre como ser um solucionador de problemas. Outras vezes Deus te entregou o domínio de como você ser um instrumento para poder pregar a palavra. E muitas vezes você está retendo isso. Você está somente escondendo
E quando você esconde, você se torna um servo negligente. E quando nós nos tornamos servos negligentes, Jefferson, eu posso me tornar um servo negligente? Sim, peregrino. Toda vez que você sabe o que você pode fazer e não faz, você está sendo negligente. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quando você está trabalhando, você é uma pessoa que trabalha no ramo de vendas. E você está ali pronto para atender alguém, para vender. E você, sabendo da necessidade do cliente, que disse lá que precisava comprar um X objeto, e você sabendo que o objeto que tinha na loja, e ele não encontrando aquela pessoa que foi comprar, você sabendo onde está, não diz, você está sendo negligente. Você sabendo que ele tem aquela necessidade, vê que ele está comprando o objeto errado e você não orienta para comprar o objeto certo, você está sendo negligente. Você está falhando com a sua missão, que é vender e entregar e suprir a necessidade daquela pessoa. Você vê aqui que Rebeca não. Rebeca, ela fez a mais. Ela tanto deu água de beber ao camelo, como deu água de beber ao servo. E olha o que diz mais aqui. Versículo 21. O homem observava em silêncio. Quem observava? O servo. Em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom temor a sua jornada ou não. Ele estava verificando, ele estava naquele momento, aquele servo de Abraão que recebeu a missão, ele estava pensando em silêncio. Deus, é essa pessoa, é essa mulher a qual Abraão mandou eu vir buscar nessa terra tão distante, que vai se tornar esposa e herdeira da promessa com Isaac? E assim ele estava ali em silêncio. Outro ponto, peregrino, é muito importante, o silêncio. O silêncio, ele vem com maturidade. Quando você começa a ter maturidade espiritual, você começa a não mais reagir a coisas a que vêm até você, ou pessoas que tentam tirar a tua paz. No momento que você cria maturidade, você sabe que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta para qualquer chamada ou tentação vinda por outras pessoas, principalmente por seres humanos. Muitas vezes pessoas que não têm paz, que vivem na inveja, na arrogância, na ignorância, elas tentam roubar a tua paz com palavras, tentando fazer você entrar em um duelo de discussão, que levando você a falar palavras que não vão levar a lugar nenhum. E o sábio, a palavra de Deus diz que no ouvido de um sábio, toda e qualquer fofoca, toda e qualquer conversa que seja distorcida morre. Jefferson, então eu como peregrino sábio, eu tenho o dever de matar qualquer palavra que seja negativa, que seja afrontosa, que não me leva para crescimento espiritual, ou qualquer orientação ou fofoca vinda de outras pessoas. Sim, você tem como dever, peregrino, de escutar essas coisas e dar um ponto final e levar como silêncio a resposta para as pessoas a qual chegam até você, para poder fazer isso. E olha o que diz no versículo 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendão de ouro. Olha aí. Um pendão ou um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para a mão dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Jefferson, aquele servo estava agora entregando ouro, e como se fosse um presente para aquela moça. Assim, quando você serve com excelência, peregrino, tudo que você faz, você recebe, porque o plantio, ele é voluntário, mas a colheita, ela vem para todos. E Rebeca, como ela serviu e entregou com excelência, ela recebeu o que ela, por mais que ela não tenha pedido nada em troca, porque você não vê aqui Rebeca pedindo nada, mas você viu que ela agora recebeu. Ela recebeu um pendão, um colar, e recebeu 2 pingentes de ouro, com um peso de 10 ciclos. Mas você viu em algum momento ela pedindo, dizendo, eu vou pedir
eu peço que você me dê ouro para que eu dê de beber. Não. Ela voluntariamente fez. E como ela fez, ela recebeu. E assim é na nossa vida, peregrino. Quando você entrega para Deus e faz o melhor, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, seja na sua empresa, seja servindo outras pessoas, quando você entrega o seu melhor, por mais que aquela pessoa a qual você deu o melhor não tenha nada a te dar, Deus envia alguém para poder te abençoar da mesma forma como você assim serviu aquela outra. E é isso que está acontecendo com Rebeca. Olha o que diz. Versículo 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendão de ouro, de meio ciclo, de peso, e 2 pulseiras para a mão dela, no peso de 10 ciclos de ouro. Versículo 23. Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em a casa de teu pai lugar em que eu fique e me acomode? Então olha aí o que ele estava dizendo. Ele perguntou àquela moça que o serviu, porque até aquele momento Rebeca não tinha dito o nome dela. Gerson, como é que você sabe que o nome dela é Rebeca? Porque no início falou, né, que era Rebeca, mas aquele servo ele não sabia. E ela falou o seguinte, e ele falou o seguinte para Rebeca: você tem um pai? Quem é teu pai? Me leva para tua casa para que eu possa repousar lá. Tem um lugar onde eu posso levar a minha comitiva, levar os meus animais e possa ficar? E olha o que Rebeca falou. Versículo 24. E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naó. Versículo 25. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Versículo 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Jefferson, e por que aquele homem adorou? Porque agora, peregrino, a resposta a qual aquele servo tinha suplicado foi-lhe entregue. Deus respondeu àquele servo. Rebeca, ela poderia ter dito: não, eu não tenho lugar para você. Rebeca poderia dizer: eu já te servi, eu não tenho mais o que fazer por você, procura outra hospedagem, procura outra pessoa. Mas ela, Rebeca, foi solícita. Jefferson, quer ser solícito? É você estar pronto a ajudar. Rebeca não conhecia aquele homem, peregrino. Era a primeira vez que Rebeca estava vendo aquela pessoa. Mas mesmo sendo a primeira vez, ela ajudou. Ajudou sem conhecer. Ajudou dando o melhor dela. Jefferson, e o que é que isso traz para a nossa vida de hoje? Peregrino, muitas vezes na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, Deus vai enviar pessoas assim, que você nunca viu, que você nunca conheceu, que você não sabe o nome. E essa pessoa vai chegar na sua vida, vai te abençoar, vai ser solícito, vai te ajudar, vai contribuir com a tua jornada, vai te impulsionar e você nem sequer saberá quem era aquela pessoa. Muitos chamam essas pessoas de anjos, mas aqui são apenas pessoas usadas por Deus. E aqui continuando diz, versículo 27. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E diz mais, peregrino. E a moça correu e contou aos da casa do seu pai todas essas coisas. O que tinha acontecido? O que tinha acontecido. E diz assim, no versículo 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Versículo 30. Pois quando viu o pendente e as pulseiras na mão de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos e junto à fonte. Versículo 31. Ele disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos.
Versículo 34. Então fez entrar o homem, descarregando-lhe os camelos e lhe deram ferramentas e pasto, e deu-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Jefferson, aqui ele estava sendo recepcionado, sim, peregrino. Aqui, Rebeca falou, ele estava sendo recepcionado. Então, aquele servo estava sendo recepcionado por Labão, que era o irmão de Rebeca. E o que é que estava acontecendo? Ele recebeu agora a lavagem dos seus pés, um local para os seus camelos. E a gente vê aqui como Labão ele foi rápido e foi para próximo daquele homem. Mas nós vamos ver agora e entender a intenção de qual foi a recepção e a informação a qual Rebeca recebeu e como foi que aquele irmão e a família de Rebeca recebeu o que Rebeca falou. E olha o que diz. Repetindo aqui, versículo 32. Então fez entrar o homem, descarregando-lhe os camelos, e lhe deram forragem e pasto, e deu-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Versículo 33. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito que vim. Labão respondeu: diz. Então ele falou o seguinte: eu não posso comer enquanto eu não falar porque eu vim à tua casa. Eu não posso comer enquanto eu não disser qual a minha missão, o meu propósito. E muitas vezes, peregrino, é assim na nossa vida. Muitas vezes nós temos que, antes de chegarmos a ceiar ou chegarmos a comemorar algo, nós temos que cumprir a nossa missão. E muitas vezes os peregrinos querem inverter a ordem. Eles querem ter primeiro a oportunidade de ceiar, de se alegrar, de festejar antes de cumprir a missão. E isso não deve e jamais acontece, peregrino. Não tem como você inverter o ciclo. Não tem como você, sem plantar, querer colher. Primeiro tem que haver a plantio, para depois haver a colheita. E é isso que estava fazendo. Ele estava cumprindo o que lhe foi. O servo estava cumprindo o que lhe foi dado de ordem. Olha o que diz o versículo 34. Então disse: sou servo de Abraão. Versículo 35. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. Ele tornou grande, deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Que nós vemos como Deus estava abençoando Abraão. Abraão que saiu da terra, da parentela dele, saiu da proteção dos seus pais, dos seus familiares, foi para uma terra que não conhecia. Ele foi somente com a fé e a missão a qual o Senhor tinha dado. E lá ele se tornou próspero. Lá ele se tornou Jefferson. E prosperidade é só riqueza, não. Ele se tornou abençoado em todas as áreas, peregrino. Ele era bem sucedido na paz, ele tinha paz, ele era feliz, ele tinha uma família abençoada, ele tinha seus rebanhos, seus servos, tudo o que ele fazia era abençoado, e isso é prosperidade. E olha o que diz mais. Versículo 37. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, deu ele tudo o que tem. Ele entregou a Abraão tudo que tinha a seu filho, primogênito de Sara, que era Isaque. Versículo 37. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomará esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. E diz mais, versículo 38. Porém, irás à casa do meu pai, à minha família, e tomará esposa para meu filho lá. Versículo 39. E respondeu ao meu Senhor: talvez não queria a mulher seguir. Então o servo estava dizendo: mas pode ser, Abraão. Ele levantou um questionamento. Jefferson, e questionamento é ruim? Não, peregrino. Quando uma pessoa questiona algo, não é porque ela esteja querendo ser ruim, ou porque ela seja rebelde. Muitas vezes é porque ela está com dúvida. E questionamento é a oportunidade de você sanar a dúvida e fazer a pessoa aprender.
E ele diz: Senhor, pode ser que a mulher não queira me seguir, Abraão. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou confirmar àquela mulher que ela venha me seguir? Eu sou servo do Senhor, não sou o Senhor. E como é que eu vou fazer ela me seguir? E olha o que ele diz aqui, versículo 40. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom temor a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tome esposa para o meu filho. Então o que Abraão falou àquele servo? Ele disse o seguinte: Abraão disse ao servo: não se preocupe, o meu Senhor, não se preocupe, porque o meu Senhor enviará um anjo e vai adiante de você e vai preparar tudo e vai dar certo. Só vai e começa a andar e vai pelo caminho que te disse, que vai se cumprir. Então Abraão, ele deu uma palavra ali de ânimo, marcada com determinação, e declarou já a vitória para a dúvida e o questionamento daquele servo. E olha o que diz no versículo 41. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não te derem, olha aí, se não te derem, desobrigado será do meu juramento. O que é que ele estava dizendo? Se você for à minha família e eles não entregarem uma esposa, se eles não escutarem, não obedecerem, ou não acreditarem no que você está fazendo, não se preocupe. Se pelo menos você for fazer o que eu te mandei, e se isso não acontecer, você não terá nenhuma obrigação, você terá cumprido com o que eu te falei. Mas vai e faz. Mas não se preocupa, porque se não se cumprir o que eu estou falando, você não terá nenhum problema ou consequência. Você não sofrerá, você não será maltratado, porque ele era um servo, né? Servia Abraão. E você estará livre da promessa qual você me fez aqui de cumprir e fazer o que eu estou te pedindo. E diz mais, 43. Eis-me agora junto à fonte de água, a moça que sai para tirar água, a quem eu disser: dai-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me respondeu: bebe, e também tirarei a água para o teu camelo, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. O que é que ele estava dizendo? Se ali a mulher a qual eu pedir água, ela der água não somente para mim, mas também ao meu camelo, essa será a esposa selecionada para poder voltar comigo e ir à casa de Abraão e se tornar esposa de Isaac. E o que diz mais? Versículo 45. Considerava ainda eu assim no meu íntimo. Ele estava dizendo, eu ainda estava pensando isso quando eu pedi ao Senhor se aconteceria, se não aconteceria. E olha o que aconteceu. Versículo ainda 45. Considerava ainda eu no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, e desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me dê de beber. Ela, 46, versículo, ela se apressou a baixar o cântaro do ombro, e disse: bebe, e também deu de beber aos meus camelos, e bebi, e ela deu de beber também aos restos dos animais. Versículo 47. Dali perguntei de quem era a filha, e ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naum e Milca. Então lhe pus o pendão no nariz. Então pus o pendente no nariz e a pulseira na sua mão. Olha o que estava acontecendo. Estava se cumprindo a oração daquele servo. Ele colocou ali aquele pendão e entregou a ela, colocou a pulseira em seus braços, e ali ele cumpriu o que ele estava pedindo. A oração daquele servo foi atendida. A oração daquele servo foi atendida. E o que é que a gente entende com isso, peregrino? Como é importante nós, como servos, peregrino, estarmos prontos a obedecer, mesmo que vá contrário muita lógica física, muitas vezes por mais que vá contrária ao seu raciocínio lógico, mas se Deus te pediu e te deu uma orientação, cumpra. Por mais que você não esteja entendendo, faça, porque no caminho, no processo e na jornada você vai entender. Nem que depois que termine você venha entender depois,
mas cumpra. Foi isso que aconteceu. Aquele servo, ele não acreditava muito que isso poderia acontecer, que alguém acreditaria nele, ou que muito menos alguma mulher água para beber e daria água de beber ao camelo. Mas foi isso que ele pediu. E assim sucedeu. Olha o que diz aqui. Versículo 48. E, prostrando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor Deus de Abraão, do meu Senhor, que me havia conduzido por um caminho direto e direito, a fim de tomar para filho do meu Senhor uma filha da sua parentela. Então olha o que ele estava dizendo. Eu agradeço a Deus, eu adorei e louvei ao Deus do meu Senhor, de Abraão, por ele ter me trago e ter me direcionado de forma direta a chegar até aqui e ter encontrado essa moça, filha e descendência de vocês, que faz parte da família de Abraão e que assim pode se tornar esposa do filho do meu Senhor. Então ele disse, eu agradeci. Então ele estava explicando todo o processo. Aquele servo estava explicando à família, de Rebeca o que estava acontecendo, porque eles não entendiam porque Rebeca tinha chegado com ouro em casa. Ela tinha saído para dar de beber água aos animais e tinha voltado com ouro. E ouro esse que pesava as pulseiras 10 ciclos, o outro que estava em seu nariz, o pendão, 6 ciclos de ouro. E o pessoal queria entender isso, Versículo 49. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-me saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Versículo 50. Então respondeu Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Então o que eles estavam dizendo, eu acredito em você, Senhor. Eles estavam dizendo, eu acredito. Labão, Betuel, estava dizendo, eu acredito em todo o processo, a informação a qual você está me entregando. E versículo 51 para a gente terminar. E eis que Rebeca, na tua presença, tomai-a e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. E nós vemos aqui que Rebeca agora foi dada como esposa para poder assim levar a promessa junto com Isaac. Mas nós vimos todo um processo. E isso, peregrino, é muito importante que você entenda. Que a nossa vida é feita de processos. E processos esses que não podem ser cortado o caminho, não podem ser roubado ou se esconder deles. Porque se você se esconde de um processo, ele não vai passar porque você está escondido dele. Pelo contrário, você somente vai perdurar, vai demorar. E algo que deveria ser algo para o seu crescimento, pode ser muitas vezes que se torne tortura, por você tentar fugir do processo. Aquele servo, muitas vezes ali, sem entender, caminhando para a direção de onde estavam os familiares de Abraão, ele não entendia o que ele iria fazer, mas ele estava caminhando, ele estava fazendo. E aí onde é que está, peregrino? Muitas vezes você pode não entender o que Deus te ordenou a fazer. Você pode não entender o direcionamento que Deus te deu. Mas faça, cumpra, vá fazendo a sua parte. Porque na hora certa e no momento exato vai acontecer como esse servo, que ele vai adorar. E você vai adorar o Senhor por entender e poder compreender tudo o que lhe foi acontecendo. E aqui nós vemos como foi importante a obediência, como foi importante o servir com excelência, fazer mais do que lhe é pedido. Nós vimos aqui como é importante você entregar mais e por você dar o seu melhor, mesmo sem querer nada em troca, Deus abençoar a sua vida e abençoar a sua família, a sua casa e te entregar sempre através de outras pessoas, muitas vezes, a bênção a qual veio por você obedecer ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos pedir a Ele para cravar no nosso coração e para que nós possamos cada vez mais crescer em graça e em sabedoria. Se você quiser, feche seus olhos. Se não puder, também pode entrar em espírito de oração com olhos abertos. Bendito e adorado Deus,
Graças nós te damos por essa palavra, Pai. Meu Deus, que ensinamento, Jesus. Que nós venhamos aprender a obedecer, meu Pai, e inquestionavelmente seguir para o caminho a qual o Senhor nos ordenou. Que cada peregrino esse, meu Pai, que venha crescer, meu Deus, em sabedoria, graça, temor e obediência. Que a Tua palavra se cumpra através da nossa vida. Meu Deus, eu abençoo cada um desses peregrinos. E, meu Deus, que a Tua bênção, meu Pai, e a Tua glória resplandeçam sobre a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós abençoamos essa palavra que germine e dê frutos.